Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. O que está acontecendo aqui? Os pescadores estavam frustrados, decepcionados, porque eles empregaram todos os seus esforços, usaram todas as suas estratégias, as suas experiências, conheciam o mar da Galileia como ninguém, mas aquela noite foi uma noite de decepção, de tristeza, de fracasso, de desgostos. Eles costumavam pescar durante a noite, porque os peixes vinham para a parte rasa do mar, e aí eles lançavam a rede, puxavam a rede, lançavam no outro lugar, e puxavam de novo. As horas foram se passando, o dia amanheceu, e o resultado daquela madrugada de trabalho foi decepcionante. Então, eles já estavam com os barcos à beira da praia, lavando as redes, talvez comentando entre si o porquê daquele fracasso. Enquanto isso, Jesus está cercado por uma grande multidão, ansiosa para ouvir Jesus falar do reino de Deus. Então, Jesus vai até o barco de Simão, e do barco daquele homem fracassado, Jesus ele vai ensinar a multidão que estava ao seu redor. E às vezes Deus trabalha assim, Ele pega os nossos dias de decepção, os nossos dias de fracasso, de desgosto, quando nós usamos todas as nossas habilidades, toda a nossa experiência, todas as nossas estratégias, e ainda assim nada deu certo. Normalmente nessas ocasiões, Deus ele revela o seu poder, Ele mostra a sua grandeza, Ele nos conscientiza que muitas vezes o nosso intelecto, a nossa preparação, a nossa formação acadêmica, os nossos esforços são inúteis, e que na verdade o que nós precisamos é confiar nele, no seu poder, na sua graça, na sua provisão. Então o que Jesus vai fazer? Jesus vai usar o barco daquele homem fracassado e vai transformar aquele barco num palanque. Ele vai pregar para aquela multidão, e depois que Jesus concluiu o seu discurso, ele vai fazer 3 pedidos a Pedro. Ele pede para Pedro se afastar da terra, e aí ele ensina. Aí ele pede para Pedro ir para as profundezas, e aí depois ele pede para Pedro lançar as redes para pescar, em plena luz do dia, um horário impróprio, contrariando todos os métodos e a experiência dos pescadores. O Pedro, quando ouviu aquilo, de certo modo, ele achou estranho, porque afinal de contas Jesus era carpinteiro e não pescador. Eu pedi para você abrir em Lucas capítulo 5 e deixar essa página marcada, e nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 5. Está escrito assim: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Diga glória a Deus. Ou seja, quando eles usaram todos os recursos que eles tinham à disposição, eles fracassaram. Aí vem Jesus, ensina, dá ordens. Quando eles executam aquilo que Jesus falou, eles vão viver uma experiência milagrosa. Glória a Deus. Eles vão ser surpreendidos e vão experimentar um grande milagre. A ideia da mensagem é mostrar para você como deixar de viver uma fé fracassada, ou como Jesus transformou essa noite deles de trevas, de fracasso, em um dia de glória, de vitória, de sucesso. E o que é que Jesus ele queria com isso? Curva a sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai Santo,
Nós te louvamos, ó Deus, mais uma vez, te agradecemos, porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui na tua casa, prestando homenagens, prestando culto, e esse é o momento de nós ouvirmos a tua palavra, Pai, de ouvirmos a tua voz. Por isso pedimos que o Senhor trabalhe no nosso espírito, que esta palavra molde o nosso caráter, transformando-nos à semelhança do Salvador do mundo, Pai. O Senhor sabe quais são as nossas decepções, os nossos fracassos. O Senhor sabe o porquê que muitas vezes vivemos os mesmos desgostos e as mesmas frustrações de Pedro e dos seus companheiros de pesca. E o que nós queremos é que o Senhor entre no nosso barco e comece a mudar, meu Deus, este cenário. Nos faça viver, meu Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Fique à vontade para ministrar o teu povo, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Sente um minutinho no seu lugar, por favor. Estes homens, eles eram pescadores de longa data. Eles eram experientes, conheciam o mar da Galileia como ninguém. Eles conheciam redes, eles conheciam embarcações e tinham o hábito de passar a noite pescando. E a pesca para eles não era um hobby, como para muitos. A pesca para eles era um meio de sobrevivência. Eles dependiam do resultado do trabalho para levar o sustento para casa. Eles comercializavam os peixes que pegavam. Mas o texto sugere que aquela noite foi uma noite atípica. Nada deu certo para eles. Eles pescavam no mar da Galileia, que também era conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré, que tinha 21 quilômetros de extensão, 13 quilômetros de largura, e era nesse espaço, durante as madrugadas, que eles costumavam lançar as redes. E naquela época, haviam dois principais meios de pesca. Eles usavam as redes de arremesso, que era uma rede circular, com 5 metros de diâmetro, que tinham chumbos nas suas bordas, e uma corda presa no centro dela. Então, com uma mão ele segurava a corda e ele enrolava aquela rede no seu outro braço. Então ele fazia um movimento circular que abria aquela rede, que quando ela tinha contato com o mar, aqueles chumbos empurravam a rede para baixo, e então eles puxavam, trazendo os peixes que entravam naquela rede. E além das redes de arremesso, havia também as redes de arrasto, onde eles pegavam uma rede e deixavam uma ponta num barco, a outra ponta no outro. Eles iam para as partes fundas e eles iam em direção à superfície, pegando todos aqueles peixes que estavam naquele trajeto. Havia também os pescadores que pescavam com arpões. Eles jogavam os arpões para tentar prender o peixe. Alguns, como em Mateus capítulo 17, versículo 24, utilizavam o anzol. Mas o principal meio de pesca era, de fato, as redes de arremesso. Os pescadores, eles trabalharam uma noite e durante aquele período eles jogaram as redes e puxaram e não vinha peixe. Então eles jogaram de um outro lado, também não vinha peixe, e eles passaram a noite inteira repetindo este método, lançando as redes e puxando as redes, e não vinha peixe. E eles pegavam apenas sujeiras, e as horas foram se passando, e junto ao passar das horas, a angústia começou a aparecer no coração deles, porque eles não estavam tendo sucesso, até que um dia amanheceu e o resultado daquela noite de trabalho foi pífio. Eles estavam tristes. Aliás, qualquer profissional, qualquer trabalhador que
que trabalha um mês, a semana ou o dia sequer, e percebe que depois de tantos esforços, depois de tanto trabalho, não conseguiu alcançar o que desejava, não bateu a meta, não atingiu os objetivos, a tendência é que ele se frustre. E nós estamos vivendo um período de tempo em que isso é comum. O que trabalha com transporte percebe que não tem passageiros. O empresário viu a carteira de clientes diminuir, o vendedor não tem clientes para comprar, e somando a isso as contas que continuam vindo, os compromissos que nós temos que honrar, é natural que a pessoa se entristeça, é natural que a pessoa comece a fazer contas, seja tomada pelo desânimo, e eles estavam limpando as redes. Quando eles estavam limpando as redes ao amanhecer daquele dia, era um sinal que eles já haviam desistido de pescar, que aquela de fato era uma noite para ser esquecida, e se eles soubessem que seria assim, certamente teria sido melhor ficar em casa. E foi exatamente aí que Jesus aparece. Foi exatamente neste cenário que Jesus, que estava rodeado de uma grande multidão, viu os dois barcos à beira da praia. E eram dois barcos porque os pescadores eram André e seu irmão Simão Pedro, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que eram sócios, e que era, segundo a história, uma referência de pesca na Galileia. E como aquela multidão estava apertando Jesus, e quando as pessoas estavam aglomeradas ao redor dele, Jesus ele vai até o barco de Simão, e vai ser no barco de Simão que Jesus vai ministrar as pessoas que estão na beira da praia. Eu queria pegar estes versículos e fazer uma analogia com a nossa vida, com o agir de Deus na nossa vida. Como é que Deus ele olha para alguém frustrado, derrotado, decepcionado, cabisbaixo, sem ânimo, sem coragem, triste, e revela o seu propósito na vida de alguém, a ponto de, em curto espaço de tempo, revolucionar a vida de tal pessoa? Acompanhe comigo a leitura do capítulo 5, versículo de número 1 do Evangelho segundo Lucas. Está escrito assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Entenda, as pessoas queriam ouvir a palavra de Deus. Havia uma profecia em Amós 8:11 que dizia assim: eis que virão dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de se ouvir as palavras do Senhor. Então, até aqui, ou nessa ocasião, Jesus ainda não era popular. A verdade é que esta vai ser, segundo o relato de Lucas, a primeira pregação pública de Jesus. Mas algumas pessoas já o seguiam, talvez porque ouviram algo que ele havia dito, ou algum sinal que ele operou, mas a verdade é que já havia muita gente vindo até Jesus, querendo ouvir a palavra de Deus. Versículo 2: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Por que eles estavam lavando as redes? Porque se eles guardassem as redes sem lavar, as redes iriam secar, elas iriam ressecar e iriam danificar. Então era comum eles lavarem as redes. O fato deles lavarem as redes era um sinal que eles haviam terminado o expediente, haviam desistido. Então tente imaginar você um diálogo entre eles. Imagine Pedro dizendo: André, o que aconteceu? E Tiago comentando com João: o que deu errado? Por que nós não pegamos nada? Onde foram parar os peixes? Por que nós passamos a noite inteira fazendo aquilo que nós fazemos todos os dias e hoje não pegamos nada? Eles estavam ali conversando,
algumas vezes. Versículo de número 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão. Então, Jesus vai entrar no barco de Simão, e aí você deve parar e pensar, porque a partir de agora, Jesus está no barco de Simão. Toda aquela angústia, toda aquela tristeza, aquela decepção, aquela noite de desgostos aconteceu porque Jesus não estava naquele barco. Só que agora, a luz do mundo, o Criador dos céus e da terra, o pão vivo que desceu do céu, o Verbo que se fez carne, entrou no barco de Pedro. E é do barco de Pedro que Jesus vai ensinar aquela multidão. E aí, preste atenção nisso. Jesus vai fazer alguns pedidos a Pedro. Jesus já sabe o que vai acontecer lá na frente. Jesus sabe quais são as frustrações deles. Jesus sabe de onde vem aquele desgosto, aquele abatimento. E o que Jesus vai fazer a partir de então, Ele vai construir o milagre que vai acontecer lá na frente. Então perceba, quando Ele entra no barco de Simão, que estava à beira da praia, Ele vai pedir para que Pedro se distanciasse um pouco da terra, para que ele tivesse um campo de visão que desse a ele a oportunidade de ver mais pessoas. Observe o que está escrito no versículo de número 3. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Ou seja, ô Pedro, se afasta um pouco da terra, se distancia um pouco da terra, sai de perto da terra, cria uma distância da terra. E aí a gente já pode começar a fazer algumas analogias com base nisso. Porque entenda, para vivermos um tempo novo na presença de Deus, para que Deus transforme os nossos desgostos, os nossos insucessos, os nossos fracassos, para que Deus comece a mudar o cenário da nossa vida, é extremamente importante, necessário, indispensável que venhamos a nos afastar um pouco das coisas terríveis, a nos distanciarmos um pouco das coisas carnais, das coisas terrenas. Talvez Deus te trouxe aqui para te mostrar, para te ensinar que Ele tem coisas novas para fazer na tua vida. Ele tem um tempo novo preparado para você. Ele quer te fazer viver aquilo que você ainda não viveu, mas entenda, é necessário que você se afaste um pouco da terra. Deixe de lado aquilo que você sabe que compromete a sua relação com Deus. E tratando isso tudo numa situação espiritual, nós precisamos entender que na doutrina cristã, no evangelho pregado por Jesus Cristo, nas epístolas pastorais de Paulo, de Pedro, de Tiago e de João, eles ensinam o tempo todo que nós não podemos viver um intenso relacionamento com Deus enquanto estamos vinculados às coisas terrenas. Por isso que Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, ele escreveu: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quando Jesus contava a parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, versículo 22, ele vai dizer que os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra de Deus e ela fica infrutífera. Então a pessoa, ela vê Jesus entrando na sua vida, ela percebe que as coisas tendem a mudar, porém ela está totalmente vinculada às coisas da terra, ela está presa às paixões, ela está vinculada às situações, e aquilo impede o seu progresso, aquilo impede da pessoa amadurecer espiritualmente, aquilo limita a pessoa a uma religiosidade.
quando Paulo ele escreve aos Colossenses, eu quero que você vá comigo para Colossenses capítulo 3, e você deve entender que quanto maior é a nossa proximidade do Senhor, maior tem que ser a nossa distância com os vínculos terrenos. Quanto mais buscamos a Deus, quanto mais nos dedicamos ao nosso relacionamento com Deus, maior tem que ser a nossa distância daquilo que nos afasta dele. Pastor, então como é que eu sei que se eu estou distante das coisas terrenas ou não? Como faço para saber se as relações seculares, se os lugares que eu frequento, como eu faço para saber se as minhas amizades, se a minha vizinhança, se o meu relacionamento familiar, como é que eu faço para identificar se eu estou ou não vinculado às coisas terrenas? Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo de número 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então como é que eu sei que a minha vida não está vinculada às coisas da terra? Como é que eu sei se Deus se agrada do meu comportamento, do meu estilo de vida, da minha conversão? É simples, é só observar aquilo que eu tenho buscado. O que você tem buscado? Qual é o motivo, a razão pelo qual você vem a este lugar? Nós precisamos entender que qualquer pessoa que busque a Deus com interesse em benefícios terrenos e materiais, na verdade ela não está buscando a Deus, ela está buscando em Deus a relação da sua própria vontade, a realização da sua própria vontade. Por isso que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo de número 4 acerca de pessoas que eram inimigos da cruz, que o Deus delas é o próprio ventre, que eles buscam aquilo que é do seu interesse, da sua vontade. Então, como eu estou em Cristo, então eu busco as coisas que são de cima. Como assim? Santidade, devoção, integridade. A minha busca se dá em dons espirituais. O que eu quero é ser cheio do Espírito Santo. Eu quero mais de Deus. Eu tenho vontade de aprender mais, de crescer na graça e no conhecimento, buscando as coisas que são de cima. Qual foi a maior decepção de Judas Iscariotes? Ele esperava em Jesus um libertador político. Ele esperava que Jesus libertasse os judeus da opressão de Pilatos e do Império Romano. Aí Jesus vem e diz: o meu reino não é deste mundo. E aí isso foi para Judas uma decepção, porque a esperança de Judas estava nas coisas terrenas. Por isso que em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz que os que querem ser ricos caem em ciladas. Por isso que aquele jovem rico chegou para Jesus dizendo: olha, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: você tem que guardar os mandamentos. Ah, mas isso eu faço desde a minha juventude. Mas falta uma coisa: pega o que você tem, vende, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. A palavra diz que aquele homem ficou contrariado, triste, ele se retirou. Jesus vai chamar os discípulos e vai dizer: está vendo? Quão dificilmente entrará no reino de Deus aqueles que confiam nas coisas terrenas. Então olha Jesus querendo mostrar para os pescadores: olha, afaste-se um pouco da terra, busquem as coisas que são de cima. Olha o verso 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O que Paulo está querendo dizer? Que o nosso pensamento, ele deve estar 24 horas por dia conectado às coisas do reino de Deus, o tempo todo. Provérbios 23:7: como imaginou na sua alma, assim é.
Nós temos que acordar pensando em Deus, passar o dia pensando em Deus e dormir pensando em Deus, pensando na sua palavra, pensando no Evangelho, pensando no que podemos fazer para melhorar o nosso relacionamento com Deus. Pensar nas coisas que são de cima. Se a pessoa não consegue controlar o que pensa, logo ela é controlada por aquilo que pensa. Por isso que Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, no versículo 8, o seguinte: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisto pensai. O que Jesus está querendo ensinar para mim e para você? Afaste-se um pouco da terra. Você quer crescer no seu relacionamento com Deus? Você quer amadurecer no seu relacionamento com Deus? Você quer ter saúde espiritual saudável? Desliga um pouco a televisão. Pare de ficar assistindo novela. Pare de ficar vendo 450 filmes, séries da Netflix e coisa do tipo. Aproveite o seu tempo para buscar a Deus. Use o seu pensamento de modo que venha agregar a sua fé, a fim de que você cresça diante de Deus. Então a primeira coisa que Jesus pede é para que ele se afastasse um pouco da terra. Agora vamos olhar para Lucas capítulo 5. Evangelho segundo Lucas capítulo 5 e versículo 3, está escrito assim: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Ou seja, quando criou-se uma distância entre a terra e o barco, Jesus do barco, ele vai ensinar a multidão. Agora presta atenção nisso. Eu já disse isso em outras pregações, mas é importante você ouvir de novo para que isso fique na sua memória. Um dos maiores problemas da nossa nação nas últimas décadas foi exatamente a falta do investimento na educação. Porque quando não há ciência, quando não há entendimento, quando não há conhecimento, fica muito fácil manipular aquele que é leigo, aquele que é ignorante. Esse governo que ficou no poder por décadas, ele comprava a confiança das pessoas com bolsa disso, com bolsa daquilo. E enquanto as pessoas se alegravam com as esmolas que recebiam, o governo fazia o que bem entendia. Porque o povo é um povo leigo, um povo ignorante. E no sistema religioso acontece a mesma coisa. Para muito líder religioso é mais interessante que você não conheça a Escritura. Porque enquanto você não conhecer a Escritura, você vai ficar debaixo de uma manipulação. Normalmente quando Jesus entrava numa sinagoga, no templo, no monte, ou até mesmo nesta ocasião, antes de operar milagres, ele compartilhava conhecimento. Porque ensinar é transmitir conhecimento. Era importante para Jesus que as pessoas entendessem acerca do reino. Então ele ensinava. Por que Jesus ensinava? A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo perece, padece, é destruído, porque faltou o conhecimento. Jesus diz em Mateus capítulo 22, versículo 29: errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. João 8,32, Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus vai usar o barco de Pedro para ensinar, e aprenda isso, porque quando você olha para a Escritura e você procura estudar os princípios estabelecidos pelo Senhor, você vai olhar para aquilo que acontece ao nosso redor e vai perceber que tem muita coisa fora do lugar. O Salmo 47, versículo 7 diz: louvai ao Senhor com inteligência. Até para entoar cânticos de louvores a Deus nós temos que ter inteligência. Quando Paulo escreve em Colossenses,
Ele fala acerca de nós buscarmos sabedoria, conhecimento e inteligência espiritual. E o problema é que as pessoas não desejam isso, as pessoas não amam isso, as pessoas querem ler a época, a Veja, as pessoas querem ler as histórias em quadrinhos, os livros da mitologia, mas não se empenham em estudar a Escritura. Não tem desejo, e aprenda isso. Uma das coisas que alegra o coração de Deus, que deixa Deus satisfeito, feliz, a ponto do homem se sentir bem diante de Deus, é justamente quando o homem deseja, ele tem um ardente desejo de conhecer a palavra. Eu não estou dizendo isso porque eu sou pastor, não. Quando em Jeremias capítulo 9, versículo 23, está escrito assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem se glorie o forte na sua força, e não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, justiça e juízo na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O prazer de Deus é olhar para mim, é olhar para você, é olhar para a igreja e perceber que as pessoas têm interesse, vontade, entusiasmo, paixão pela Escritura. João 5,39 ele diz: examine as Escrituras, porque vós podeis ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E aí a gente precisa parar e pensar: será que nós temos aprendido como deveríamos? Jesus sentava para ensinar, e só para provar para você que isso era comum no ministério de Jesus, volte aqui para o capítulo 4 de Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo de número 15, está escrito assim: e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Versículo 31, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. Lucas capítulo de número 13, versículo 10, está escrito assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. Então, Jesus poderia chegar em qualquer sinagoga, em qualquer templo, podia chegar no monte, em qualquer lugar, e sair curando todo mundo, libertando todo mundo, fazendo uma grande quantidade de sinais, prodígios e maravilhas. Mas normalmente, antes de realizar o milagre, Jesus parava e ensinava, porque é importante conhecer o Evangelho. João 17 diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Jesus, quando foi tentado no deserto, ele vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí você deve entender o que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 20: se depois de terem escapados das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então entenda, para se afastar um pouco da terra, é necessário aprender com Jesus. É necessário ter um entendimento aberto, é necessário ouvir a sua palavra, é necessário aprender os princípios espirituais que o próprio Senhor Jesus ensinou nos seus discursos. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação do Evangelho, e o ouvir a palavra de Deus. É quando você está ouvindo a palavra de Deus que o Senhor está te libertando dos seus cativeiros espirituais. Então olha que coisa linda, Jesus dá uma ordem: se afaste um pouco da terra. Jesus ele senta e começa a ensinar a multidão, ensinar Pedro, os demais pescadores, a mim e a você. Transmitindo conhecimento. E aí veja, depois que Jesus ensina, volta aqui para o capítulo de número 5. Lucas capítulo de número 5, versículo de número 4, está escrito assim:
pôs um ponto na teoria. Quando ele acabou de falar, quando ele encerrou o seu discurso, então ele vai tornar prático aquilo que ele falou na teoria. Porque entenda, nós passamos 6 meses aprendendo uma matéria na escola, certo? E depois de 6 meses nós temos que provar que entendemos a lição. Como? Quando somos avaliados. Quando fazemos na avaliação, a prova bimestral, semestral, trimestral. Então, Jesus ensina. Agora, o crescimento, a maturidade espiritual se dá na prática. Tiago 1,22 diz assim: sede cumpridores, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Jesus diz: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo a um varão prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, correram os rios, combateram aquela casa, sopraram os ventos, e aquela casa não caiu por nenhum motivo. Qual? Essa pessoa ouve a palavra de Deus, coloca a palavra de Deus em prática, e então está edificada sobre a rocha. Agora olha que coisa interessante, ele acabou de falar. Aí quando ele acabou de falar, ele vai dizer para Pedro, olha a sequência do versículo 4: faze-te ao mar alto. Ou seja, ô Pedro, já se afastamos um pouco da terra, eu já ensinei preciosas lições a vocês, agora é hora de irmos às profundezas. Agora nós vamos sair do raso, agora nós vamos mais a fundo, agora nós vamos intensificar a nossa fé. Talvez Deus te trouxe aqui para dizer que você precisa sair um pouco da terra, se afastar das coisas terrenas. Talvez Deus te trouxe aqui para te ensinar. Ou quem sabe o que Deus está querendo é que você saia do raso, saia de uma vida superficial, saia de um relacionamento religioso, de um mecanismo evangélico, e parte para um relacionamento profundo com o Senhor. Entenda, havia coisas que Jesus não revelava a todos, e no nosso relacionamento com Deus é assim. Não é interessante para Deus que todos saibam as mesmas coisas. Por isso que em Mateus 13:11 ele vai dizer para os discípulos, aqueles que estavam com ele, aonde ele iria, ele diz assim: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas para eles eu falo com parábolas para que eles não entendam. Então, o que Deus espera de mim e de você é que quando nós nos afastamos das coisas da terra e começamos a aprender o evangelho puro, genuíno, do verbo que se fez carne, então a prática daquilo que nós aprendemos vai nos levar a um relacionamento de intimidade, um relacionamento profundo, de dedicação, de devoção ao Senhor, e é isso que Ele espera de nós. A grande maioria das pessoas que frequentam as igrejas fazem isso por um ativismo religioso. A pessoa vem, bate palma, canta, ora, louva, ouve a palavra, chora, traz o dízimo, traz a oferta, mas ela não conhece a Deus profundamente. Ela não tem experiências profundas com Deus. Ela não foi lapidada, não foi moldada, não tem experiências com o Senhor. E Deus está te chamando para um relacionamento profundo. Amém. Deus não quer ser para você o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele quer ser o seu Deus. Amém. Ele quer ser o seu Senhor. Sai do raso. Até quando vai ser as mesmas orações, o mesmo ritmo, a mesma liturgia, o mesmo modo de agir? Deus quer um relacionamento profundo, intimidade. Deus quer se revelar. Deus quer que você vá além de uma fé que é uma fé básica que todas as pessoas têm. Isso nós só adquirimos na prática. Essas experiências nós adquirimos nos desertos. É quando nós ouvimos Deus falar e Deus diz assim: ouviu, aprendeu? Então agora faça. E a intensidade, a profundidade do nosso relacionamento com Deus se dá quando nós abrimos mão da nossa vontade para fazer dele. Quando nós entendemos que muitas vezes Deus age
intelecto, mas confiamos em Deus, cremos na sua palavra, e quando agimos em concordância com a vontade dele, é ele que se responsabiliza por aquilo que vai acontecer adiante. Então ele diz a Pedro: Pedro, olha, já nos afastamos da terra, eu já ensinei o que tinha que ensinar, agora vamos para as profundezas, vamos ao alto mar, vamos às partes fundas da água. Deus está te chamando para um relacionamento intenso, para um relacionamento profundo, sabe? Deus não suporta mais ouvir você com 30 segundos de oração e dizer amém, acabou. Talvez você não entendeu ainda, mas o seu vínculo com as coisas da terra deixa você com assunto de sobra para falar o dia inteiro no aplicativo, mas quando você vai orar, é impressionante, você não tem palavras para se comunicar com o teu Senhor. Você conversa 2, 3, 4 horas, coloca o celular para carregar 5, 6 vezes no dia, mas quando chega a hora de você se expressar para o seu Criador, quando chega a hora de fazer um momento devocional, você falha, sai do raso, se afasta um pouco da terra, aprenda o que Jesus está ensinando e parta para viver uma revolução na sua fé, um relacionamento profundo. Agora entenda, logo em seguida Jesus vai dar mais uma ordem. Ele diz: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Agora a questão passa a ser a seguinte: os pescadores eram Pedro, eram Tiago, João, André. Jesus até então era um carpinteiro. É estranho para Pedro ouvir isso, mas olha como é que Jesus preparou o cenário. Olha como é que Jesus primeiro exige uma distância dos vínculos terrenos. Olha como é que Jesus ele se preocupa em ensinar, em revelar a palavra, em revelar o Evangelho, em plantar a semente das boas novas no nosso coração. Olha como Jesus, com base na semente que nós recebemos, ele nos chama para um relacionamento intenso, para então começar a desafiar a nossa fé, para então começar a dar ordens que contrariam o senso comum. Você deve entender que quem está dando a ordem é Jesus. Vai comigo aqui para Isaías capítulo 55. Eu quero ler isso com você rapidamente. Isaías capítulo 55. Veja o que está escrito no versículo de número 10. Vamos ler o 8 também, vai ficar mais fácil de entender. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então agora, depois de ter ensinado a Pedro, Jesus manda ele ir para as profundezas e dá uma ordem: lance as redes, lança as redes para pescar. Pedro achou aquilo um pouco fora do hábito do pescador, porque ele vai responder da seguinte maneira, versículo 5: e respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Nós ficamos a noite inteira lançando as redes, porque a noite é o melhor horário, porque os peixes vêm para a superfície. Durante o dia, Senhor, os raios do sol, a iluminação do dia, faz com que os peixes vão para as partes fundas. Os peixes eles se espalham pelo mar com qualquer som que eles ouvem. Pedro está se justificando: olha, eu fracassei, nós não pegamos nada, mas nós trabalhamos bastante, nós aplicamos toda a nossa experiência, usamos todos os nossos recursos, a habilidade que nós temos, e não deu nada certo. Nós já lançamos a rede a noite toda.
Mas Jesus não perguntou se eles lançaram a rede. Jesus mandou lançar. E tem coisas que você só entende quando você tem um relacionamento profundo e de intimidade com Deus. Porque Jesus deu uma ordem a Pedro, e quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 9, foi Deus que com o poder da sua palavra deu uma ordem para que se formasse o mar e a terra. Quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 21, foi Deus que com o poder da sua palavra ordenou para que surgisse no mar os seres viventes. A Bíblia diz no Salmo 103, no verso 19, que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Quando os credores bateram na casa de Pedro, tempos depois, para cobrar os impostos, Pedro ele vai até Jesus, que se antecipou, dizendo: Simão, de quem cobram os reis da terra os tributos? Dos filhos ou dos alheios? Aí Pedro respondeu: dos alheios. Mas para que não haja escândalo, vai ao mar, lance o anzol, e o primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda na boca. Paga o imposto por mim e por você. Quando Pedro lançou o anzol no mar, o primeiro peixe que ele pegou tinha um estáter na boca, assim como Jesus havia dito, assim como Jesus havia falado. Então, quando Jesus diz lança a rede para pescar, Jesus já havia provocado uma revolução naquele mar. Quando Jesus diz lança as redes para pescar, Jesus já tinha dado ordem para que todos os peixes possíveis fizessem uma aglomeração do lado onde iria cair a rede. E quando Pedro lança a rede, ele vai dizer assim, versículo 5: mas porque mandas, lançarei a rede. Ou seja, eu me desgastei, eu cumpri os meus métodos, eu usei a minha experiência, eu fiz tudo que eu poderia ter feito e fracassei. Mas porque o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. Porque o Senhor está falando, eu farei conforme a tua palavra. E aqui é o segredo. Porque Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Jesus não ensinou a Pedro por um acaso. Jesus não o levou para as profundezas por um acaso. Jesus não pediu para que ele se afastasse da terra por um acaso. Tudo que Jesus construiu até então foi para dar a Pedro e aos demais pescadores o privilégio de viver a realização deste grande milagre. Porque eles vão lançar as redes, e quando eles lançam as redes, eles percebem que aconteceu algo que jamais havia acontecido. Eles lançaram as redes à luz do dia, num horário e num lugar impróprio, fora do costume dos pescadores da época. Mas quando eles puxaram as redes estavam pesadas. Havia uma grande quantidade de peixes, de modo que eles precisaram de ajuda para puxar aquela rede para a superfície da praia. Veja o versículo 6: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E assim fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado, no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de tal maneira que quase ia a pique. Diga glória a Deus. Ou seja, toda a tristeza que eles viveram naquela noite de fracasso vai se converter em alegria quando Jesus entra naquele barco, quando Jesus pede para afastá-los da terra, quando Jesus senta para ensiná-los, quando Jesus os chama às profundezas e quando Jesus dá uma ordem para eles lançarem. E na nossa vida é exatamente isso que acontece. Porque Ele olha para os nossos desgostos, para os nossos sofrimentos, para a nossa fé superficial, para o nosso ativismo religioso. Ele diz: olha, hoje eu vou entrar na sua embarcação. Algumas coisas vão começar a mudar a partir de agora. Então vamos fazer o seguinte: se afaste um pouco da terra, deixe essas amizades para lá, pare de frequentar esses lugares, não converse mais com tais pessoas, você não precisa mais ter estes hábitos. E aí Jesus começa a ensinar, Jesus começa a mudar os princípios, mudar os valores, Jesus começa a abrir a visão, o espírito imundo sai, quem entra e começa a habitar é o Espírito Santo. E aí o entendimento abre, a verdade liberta. E Jesus diz: agora nós vamos ter um relacionamento
um pouco mais intenso, um pouco mais profundo. Eu vou mostrar para você o que eu não mostro para todo mundo. Eu vou revelar a você, Salmo 25:14, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Aí Deus começa a mostrar, dar visões, sonhos, Deus começa a abrir o entendimento, a pessoa olha para a palavra, aí Deus começa a dar ordem, agora você precisa fazer assim, e você tem que fazer aquilo, e é desse jeito. Dali a pouco, a pessoa percebe que a sua vida mudou. A pessoa percebe que o seu nível de fé, houve um progresso, uma maturidade, ela cresceu na graça, ela cresceu no conhecimento, agora ela tem maturidade espiritual, que é algo raro de se encontrar no crente. Maturidade espiritual. Agora entenda o que de mais importante acontece nisso, porque Jesus, ele conhece o nosso amanhã. Jesus poderia dizer para Pedro: e aí, Pedrão, como é que foi? Gostou, né? Falei: você me atende, me ouve. Agora vai lá e diz para todos os pescadores fracassados que você descobriu um método para que todos possam pescar e terem bons resultados. O Pedro vai lá e grava um vídeo dizendo assim: eu era pobre, eu sofri, não deu nada certo, mas aí eu fiz o que ele falou, lancei as redes e agora eu sou o pescador mais bem sucedido. Jesus não fez isso. Amém. Quando eles chegaram na beira da praia, Pedro, ele ficou cheio de temor. Pedro, ele ficou apavorado com aquilo que aconteceu. Aqui ainda no capítulo de número 5, olha o que está escrito no versículo 8, que coisa interessante. E vendo Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Sabe o que Pedro sentiu quando viu aquilo? Eu sou pecador, eu sou profano, eu sou miserável, eu estou diante de um homem santo, eu estou diante de um homem puro, eu estou diante de um homem que é o próprio Deus, e ele sentiu a sua deficiência, a sua imperfeição, a sua limitação. Então Jesus fez isso não para que Pedro se exaltasse como um dos maiores pescadores do mar da Galileia, não, mas para revelar a sua grandeza, para manifestar os seus sinais. Aliás, é comum você olhar para a Escritura Sagrada e ver homens reconhecendo Deus e se lançarem em terra. É comum. A nossa cultura não. A nossa cultura, os homens mandam em Deus. A nossa cultura, os homens determinam as coisas. Na nossa cultura, os homens assumem uma autoridade que não tem. Mas olha como é que Pedro age. Pedro reconheceu: isso só foi possível porque o Senhor tem poderes sobrenaturais. Isso só foi possível porque o Senhor é Deus. Ele se sente pecador e ele confessa o seu pecado. Você lembra do profeta Isaías? Ele tem uma visão. Ele vê anjos, querubins, serafins. Rapidinho, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo de número 6. Versículo 1, está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: olha a reação dele, ele está contemplando algo visto nas regiões celestiais. Ele vê o trono de Deus, ele vê os anjos lhe prestando reverência, e ele se encheu de temor. Aí olha o que ele vai dizer no versículo 5: então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ou seja, ele assumiu a sua pequenez, ele assumiu as suas imperfeições, porque Deus é santo. Ele se vê diante do Altíssimo e diz: coitado de mim,
ai de mim que vou perecendo. Esse Isaías estava sendo chamado para ser o maior profeta messiânico da história. Quando Deus levanta o profeta Ezequiel, acontece algo semelhante. Ezequiel capítulo 1. Procurei, por gentileza. Ezequiel capítulo 1, já estou concluindo. Versículo de número 28. Ele está vendo naquela visão os querubins, anjos. Ele tem uma visão celestial. Olha a reação de Ezequiel. Podemos ler a partir do versículo 28. Ezequiel 1:28 diz assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto, a aparência do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. E vendo isso eu caí. Por quê? Porque eu sou pecador, eu sou falho, eu sou miserável. Quando Pedro viu aquilo, ele não chegou na beira da praia fazendo festas, ninguém pesca como eu sou bom, eu sou o melhor de todos, olhem aqui, vejam, não, ele temeu e tremeu diante de Deus, como diz a palavra, trema toda a terra diante da palavra de Deus. E aí ele vai dizer: eu sou pecador, Senhor, se ausenta de mim, eu não sou digno de estar na sua presença. E entenda, estou dizendo isso para você porque Deus gosta disso. Amém. O fariseu batia no peito dizendo: Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou igual esse publicano, eu dou os dízimos tudo quanto possuo, eu jejuo 2 vezes na semana. E o publicano nem sequer ousava olhar para cima, ele batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus, ele vai mostrar através daquilo que ele diz na sequência. Volte lá para Lucas capítulo de número 5, que tudo aquilo aconteceu não para que Pedro tivesse motivação de trabalhar em pesca, porque quando eles vão chegar na beira da praia, eles vão deixar tudo que eles pegaram. Capítulo de número 5 de Lucas, versículo de número 9: pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Ou seja, Pedro, você sabe por que eu entrei no seu barco? Você sabe por que eu pedi para você se afastar um pouco da terra? Você sabe por que eu usei o seu barco para te ensinar e ensinar a multidão? Você sabe por que eu pedi para você vir para as águas profundas? Sabe por que eu pedi para você lançar a rede e te dei o privilégio de ter essa pesca maravilhosa? Para mostrar o que é que eu vou fazer através da sua vida. Porque a partir de agora, você não vai mais passar o tempo buscando as suas realizações. Você não vai mais passar o tempo buscando fazer as suas vontades. A partir de agora, você vai fazer a minha. A partir de agora, você vai pescar em abundância. Mas não deixes, você vai pescar homens. Você vai pescar vidas. Você vai atrair pessoas a Cristo. Agora olha o verso 11: e levando os barcos à terra, deixaram tudo e o seguiram. Ou seja, aquela grande quantidade de peixes não era para eles se empanturrar de comida, nada, era só para mostrar que Jesus iria fazer através da vida deles. E cá entre nós, o que Jesus quer fazer na nossa vida? Por que às vezes nada dá certo? Se Deus te der o privilégio de viver tudo o que você planeja, você vai virar as costas para Deus. Então às vezes Deus permite você viver o fracasso, a tristeza, a decepção. Deus permite que você não tenha sucesso em nada, mas aí Ele vem e entra no seu barco, e aí Ele começa a te ensinar. E aí, quando Ele percebe que você aprende, Ele te chama para a intimidade, para um relacionamento profundo, e começa a colocar a sua fé à prova, querendo que você pratique o que você aprendeu. E quando você menos esperar, você vai perceber que você encontrou a felicidade não naquilo que você buscava. Você vai perceber que o sucesso para você
é andar no centro da vontade dele, é viver de acordo com aquilo que ele quer. Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens. Isso vai se cumprir em Atos capítulo 2, do versículo 37 ao 40, quando ele, com uma pregação, ele pescou quase 3.000 homens, com uma pregação, com um discurso, com um sermão. Ou seja, aquela noite de fracasso se transformou num dia de sucesso. Por quê? Porque o fato de Jesus ter entrado no barco de Pedro vai transformar aquele dia num dia glorioso, um dia com uma experiência maravilhosa. Escute, Deus está te preparando para novas experiências. Deus está te preparando para viver aquilo que você ainda não viveu. Quer um conselho? Se afaste um pouco da terra. Ouça mais o que Jesus tem para te ensinar. Busque se aprofundar no seu relacionamento com Deus e siga toda a orientação que Deus dá. Quando você menos perceber, você vai ver que a sua vida já não é mais controlada pelos seus interesses, mas é a vontade de Deus que prevalece sobre você. Vamos todos ficar de pé, por favor.